Rede TV, a primeira em tecnologia HD e 3D. Estamos com o estádio pronto, todo mundo está se voltando para esse grande evento. Mas e você, está preparado para as oportunidades que podem surgir a partir da Copa? Vamos conversar agora com Gustavo Matias, ele que vem falar sobre a importância do inglês, ou de uma segunda língua, pode ser português, pode ser francês. Bonjour, como é que eu falo com você? Bonjour, good morning. Bom dia. Bom dia no Brasil, vamos usar nossa língua, né? Muito prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Eu sei que esse é um tema que muita gente ainda tem medo de se arriscar, Gustavo. Eu queria começar quebrando crenças. Pois não. Eu escutei uma professora de inglês uma vez dizendo que depois dos 10 anos é quase impossível você aprender a falar inglês. E aquilo, eu te confesso, isso faz um tempo, já alguns anos. E eu fiquei, nossa, peraí, eu não sei falar inglês, então quer dizer que eu tô fadada a ficar no português só, e mímica, e alguma coisa assim. Ponto. E ponto, eu não aceito isso pra minha vida. E eu fui procurar recursos, né? E eu queria que você falasse a respeito daquelas pessoas que já passaram dos 20, dos 30, que chegam na sua empresa. Sim. E elas começam a falar inglês e falam muito bem, obrigado, e quebram todo e qualquer tipo de mito, crença, fábula, lenda que possa existir. Bem-vindo, querida. Bom, primeiramente, muito bom dia. É um enorme prazer estar aqui conversando um pouco sobre do nosso trabalho, né? E a sua pergunta é extremamente pertinente. A gente recebe muitas pessoas hoje que falam, que chegam dizendo assim, poxa, será que eu vou aprender a falar inglês? Eu nunca gostei de inglês na minha escola. Por que eu vou ter que aprender a falar inglês agora? A gente nota algumas oportunidades vamos dizer assim, de tempo mesmo, propriamente dito. Ou seja, o mundo tão globalizado como hoje, algumas pessoas imaginavam que só deveria falar inglês quem fosse alto executivo, ou um político, ou um diplomata. E a gente começa a analisar, por exemplo, o nosso cotidiano, Natal como uma cidade extremamente turística, que o turista, quando vem para cá, ele vai à farmácia, ele vai comprar pão na padaria, ele pega o táxi. Vida social normal. Ou seja, ele precisa conviver e se comunicar independentemente do nível vamos dizer assim, de emprego que você tenha ou em que estabelecimento você atue, você precisa se comunicar com ele, né, para poder prestar aquele melhor serviço. Certo. Então, isso é realmente um mito, né? Eu posso lhe dizer e confirmar que qualquer pessoa, independentemente de idade, pode aprender a falar inglês. E lá na nossa escola, por exemplo, nós temos uma metodologia maravilhosa para adultos, inclusive, que não se misturam com turmas de crianças e adolescentes, porque muitas vezes o adulto acha assim, poxa, mas o professor vai me fazer uma pergunta e eu vou ficar com vergonha de responder porque o aluno de 13 anos que vem na escola, ele já sabe da resposta. Então pode haver esse tipo de trava. Mas hoje nós temos turmas específicas para adultos e a pessoa pode aprender com muita tranquilidade. É garantia de sucesso, ou seja, você tem condição, sim, independentemente da sua idade, de aprender inglês. Muito bom. Eduardo, o que eu acho mais bacana hoje é que as escolas elas estão acompanhando o ritmo de vida, o perfil do cliente, o perfil do aluno. E se eu não tenho tempo, as escolas hoje encontram uma brecha para quem quer. Sim. Para quem tem o desejo, que está com 20, 15, 20, 40, 50 anos. Existem ferramentas hoje disponíveis que faz com que eu entenda que a outra língua é muito mais fácil quando eu tenho um desejo do que parece. Porque eu tenho um CD que eu posso escutar no carro, eu tenho um pendrive, eu tenho uma orientação do corpo docente que me coloca no braço e bota para ninar. É mais ou menos assim, certeza. Né? Hoje, o que acontece? A nossa metodologia de ensino, ela se chama Communication Approach, ou seja, a abordagem comunicativa. E o que significa dizer isso? A abordagem comunicativa nada mais é, Anne, do que a oportunidade de você estudar inglês e você falar inglês desde o primeiro dia. Então, isso é uma diferença gigantesca, porque você já vai entrar na sala de aula com um professor falando inglês. E aí muitas vezes a pessoa diz assim, poxa, mas como é que eu vou entender? Não se preocupe, vá lá e assista o primeiro dia de aula que você vai ver que você pode. E em relação a esse arcabouço que existe, dessas possibilidades infinitas hoje, a gente pode até dizer, de se aprender, ou seja, você está na sala de aula, mas ao mesmo tempo, por exemplo, a gente sempre fala para os nossos professores da importância
e a necessidade de extrapolar os muros da escola. Porque às vezes a pessoa fica dizendo assim, poxa, mas eu só vou estudar inglês quando eu estiver dentro do colégio, quando eu estiver dentro da escola, né? E aí, hoje a gente faz, por exemplo, alguns eventos em que a gente chega num restaurante, parceiro nosso, e a gente separa lá 10, 12 mesas daquele ambiente, e naquele ambiente, obviamente, o cardápio está traduzido para inglês, o aluno, no caso, o garçom, que estudou com a gente um curso chamado CNA Hello, que é um curso voltado para atendimento específico. Ele já está atendendo em inglês. Que fantástico. E naquele momento a gente só vai falar inglês, com interação entre professores, alunos e os próprios alunos que são os garçons que estão interagindo conosco. Ou seja, as possibilidades são infinitas, né? Sem levar em consideração que você tem hoje online, que você pode estudar através do portal do aluno que você tem. Ou seja, o que a gente tem tentado fazer é, vamos extrapolar os muros da escola, vamos soltar a língua propriamente dito, né? É isso que a gente tem tentado fazer. E ficar no brincation, né, do nosso Carlos Santana, não dá mais. Não dá porque quem, por um acaso, venha pensar que isso aqui vai parar por aqui, tá enganado. Sim. Porque daqui pra frente, tá de brincation, é só pro Joel. Verdade. Porque na Vera é real. E não vai ter como voltar atrás, não tem como mais. Tem não. E com as relações comerciais entre os países, o Brasil hoje, o mundo todo olha para o Brasil, quando a gente viaja, a gente entende a energia de um brasileiro lá fora. As pessoas sentem o que é o Brasil e você precisa se comunicar com esse outro lado. Sim. Não é? Na mímica, uma urgência funciona, mas você ficar sempre na mímica, tem uma hora que você se sente até frustrado. Verdade. Não é? Bate uma frustração, poxa, por que Eduardo consegue? Por que eu não sou capaz? Maria consegue, fulaninho consegue, por que eu não consigo? Então hoje as ferramentas, os estudos, as estatísticas mostram que é possível sim. E quanto mais eu amplio esse meu leque, esse meu arcabouço intelectual, mais eu me aproximo das minhas possibilidades. Sim. E quando você começa a viver um outro idioma, as possibilidades, elas são infinitas. Verdade. Você não tem ideia do que pode acontecer, não é, Eduardo? Eu fiquei impressionado, eu tive a oportunidade quando a gente pensou em empreender nessa área de ensino de idiomas, eu venho de uma família eminentemente educadora, né? Sim. Dono de escola regular, Você foi abençoado, né? Fui. Meu pai é médico, minha mãe é psicóloga, né? E aí acabou que montaram uma escola muito pequena para que eu pudesse ter acesso à educação. Eles são do interior, uma cidade próxima aqui chamada Goianinha. É a porta de entrada para a Praia de Pipa. Manda um beijo para todo mundo de Goianinha, eu também. né? Beijo Povo enorme. querido, sorridente, Show, gosto demais. Adoro. E a gente montou uma escola que se transformou em algo gigante, né? Hoje a gente atende cerca de 13, 14 municípios circunvizinhos. E a nossa primeira escola de inglês surgiu lá. Que bacana. E a gente começou a perceber o seguinte, poxa, se uma escola de inglês, franquia, né, que existe no Brasil inteiro, consegue funcionar em Goianinha, se a gente consegue fazer com que o pessoal de lá abra os olhos para a necessidade de se falar inglês, por que a gente não consegue fazer isso em Natal? Verdade. Então daí surgiu essa oportunidade. Mas você falava de uma coisa muito importante, que é sobre a autorrealização, inclusive, de uma conquista. Então, eu conheço várias pessoas que chegaram para a gente e disseram assim, olha, eu acho que eu não tenho condições de estudar inglês, eu acho que eu não vou aprender inglês nunca. E eu sempre digo o seguinte, olha, para uma longa caminhada você tem que dar o primeiro passo. Perfeito. Ou seja, para o cara ser atleta da São Silvestre e ser campeão da São Silvestre, ele tem que dar o primeiro passo, são 42 quilômetros. Né? A caminhada é dura, é difícil, tem que tomar muita água, né? Mas a recompensa a recompensa é gloriosa. Então eu falo isso para você com muita tranquilidade. Acredito que se você tentar, com certeza e óbvio, escolher a escola certa e aí... Vamos falar dessa escola certa? Pois assim, não. ela está no mercado há muito tempo, Sim. é uma das maiores franquias do Brasil, Sim. né? Das maiores empresas do Brasil, Sim. franquia em todo o país, fora também? Não, hoje nós estamos apenas no Brasil, por enquanto. Brasil. Recebemos agora um aporte de um fundo inglês, Sim. Que aportou cerca de 150 milhões de reais na empresa. E eu acredito que isso vai nos dar a oportunidade A expansão. de expandir pela América Latina por enquanto. Perfeito. CNA, quanto tempo no mercado? Me fala um pouquinho 40 dessa estrutura. anos. Só isso? Só isso. Só isso. A nossa escola lá em Goiânia tem 32, tá? É mesmo? 32 anos. O CNA tem 40 anos de mercado.
muito próximo aí a 650 unidades no Brasil, cerca de 700 mil alunos, e já mudou a vida de muita gente. Eu acredito, Eduardo, porque para mim case de sucesso não é que surge agora e faz o auê. Para mim case de sucesso é aquela que consegue se manter. Isso. Por diversos várias anos, com crises, credibilidade, superar as crises, os desafios. E não tá de brincation, não, hein? O negócio é real, é vivo e funcional. E se posiciona como tal. Um dos grandes diferenciais que nós temos é a seriedade com que a gente trabalha na contratação dos nossos professores. Então, não é qualquer professor que pode chegar e simplesmente dar aula no CNA. As nossas escolas, a gente está preparado para fazer um treinamento extremamente árduo, é difícil. É complicada. Por exemplo, nós montamos 3 unidades em Natal, uma na Zona Norte, acabamos de inaugurar uma em Lagoa Nova, ali pertinho do Portugal Center, e estamos finalizando a obra da Abel Cabral, que vai ser próximo ao McDonald's, quase em frente ao McDonald's da Abel Cabral. Localização maravilhosa. Então, assim, a gente fez um treinamento com cerca de 30 ou 40 professores para escolher 8. O que a gente quer fazer, Anny, é algo diferenciado. E esse algo diferenciado é o seguinte, infelizmente, o professor para dar aula hoje, para ele viver do mistério de lecionar, ele tem que dar aula em vários lugares. E o que a gente quer? Nós estamos montando uma equipe exclusiva CNA, que entende absolutamente tudo da metodologia e trabalha especificamente com um material, que esse material é exclusivo nosso, produzido pela própria rede CNA. Certo. Ou seja, é um diferencial gigantesco que o nosso professor tem e que com certeza quem vai sentir é o aluno na ponta, ou seja, a qualidade passada pela experiência do professor, propriamente dito. Certo. Na CNA, a partir de que idade o aluno pode começar a estudar inglês? A partir de 5 anos de idade. Certo. Ou seja, o limite não tem, né? Não tem limite, não tem limite. O limite é a sua vontade, vamos dizer assim, né? É a vontade. E a gente tem crianças a partir de 5 anos de idade, passando por Young Kids e Kids, que são crianças com 6, 7 anos, 8, 9 anos. Aí entra nos teens e aí a gente entra no curso regular, básico, intermediário, pré-avançado e avançado. Porém, a gente tem 2 grandes diferenciais hoje. Um curso voltado para atendimento, que é o que a gente chama de CNA Hello. Inclusive, a gente está fechando agora com uma grande rede multinacional, que eu ainda não posso falar o nome, mas provavelmente todo mundo já sabe. Mas já é uma boa notícia. Mas é uma excelente notícia. Para treinar todos os funcionários nessa metodologia e especificamente com esse material exclusivo. E um outro curso muito legal para adultos, que não querem, vamos dizer assim, que querem o inglês muito rápido, muito mais rápido, que é o nosso FAST, é o CNA FAST. São 15 meses de curso, 3 módulos, ou seja, você praticamente não tem, vamos dizer assim, você não tem férias entre um módulo e outro, você tem recessos de 1 semana, por isso o curso é muito mais intenso e muito mais rápido. Entendi. Ou seja, é um material exclusivo para isso, com uma metodologia exclusiva para isso, para que você tenha um nível de proficiência, e é importante entender isso, né? Você vai ter fluência sim, mas fluência é algo muito subjetivo. O que é fluência, né? Fluência para você, subjetivo, ou seja, é verdade. Mas terminando o CNA Fest, você sai do básico para o que a gente chama de pre-advanced, ou seja, você estaria terminando o Intermediate 2, que é o Intermediário 2. Certo. Muito bom. Ou seja, você tem condição de fazer uma viagem para qualquer lugar do mundo e se virar sozinho no inglês, sem problema nenhum. Sem excursão. E algumas pessoas com foco na Copa, lógico, podem estar se perguntando, mas Anny, pergunta para o Eduardo, será que eu consigo desenrolar alguma conversação aí na Copa, se algum turista me perguntar alguma coisa, será que eu vou conseguir responder já na Copa? Nesse tempo agora? Com certeza. Se você for para uma das nossas escolas e você tiver interesse, você pode ingressar nesse curso que eu falei há pouco tempo, independentemente do que você faz. Entra lá, procura CNA Hello. Eu não tenho dúvida que quando você chegar na Copa do Mundo, você vai ter condição, óbvio, você não vai falar um texto gigantesco, mas você vai ter condição de dar diretrizes. Nice to meet you too, né? Why not? Por aí, você vai sair. Where are you from? Exatamente, você vai perguntar de onde ele veio, você vai dizer de onde você é, né? Sim. E isso vai ser gostoso. Olha, para quem teve a experiência, a sorte de sair do país, sabe o quanto é bom você brincar com isso. Como o Eduardo muito bem falou agora, a questão da fluência é algo muito relativo, subjetivo. E você pode brincar com outro idioma, você diz uma palavra, você vai aprendendo outra, você vai escutando, escuta uma música e você brinca muito. Para quem ainda não foi, e quando for, e souber um pouquinho
Gente, não quer mais parar de É a falar. melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. É verdade, essa interação. E nós descobrimos, sempre eu descubro isso, eu volto com essa sensação, já vou com ela e venho mais recheada. De que somos todos irmãos. E a gente precisa se comunicar com esses outros irmãos, independente da fronteira, da localização que ele está, geográfica. Isso é só uma questão de visão. Nós, quando nos posicionamos da maneira de que eu tenho que pensar, que eu tenho que agregar, eu tenho que me conectar, as coisas elas começam a fluir de uma maneira muito linda. Verdade. E eu acho que o segundo idioma, ou o terceiro, eu tenho amigos que falam 10 idiomas. Nossa, fantástico isso, Show. né? E eu fico assim, apaixonada, porque a gente consegue criar situações, criar coisas que a gente não imagina com outro idioma. Eduardo, Gustavo, foi uma honra para mim te receber aqui no nosso programa. Espero te receber mais vezes aqui com mais novidades. Deus abençoe o CNA, obrigado. Deus abençoe sua família, toda a sua vida e que você possa gerar essa coisa boa na turma de Natal e não só de Natal, mas de todo o nosso estado. Você gera uma possibilidade de felicidade. Sim, isso é maravilhoso. Certeza. Parabéns, viu? Obrigado por tudo. Foi um prazer enorme participar do programa. Show. Obrigado. Vida boa pra você. Bem obrigado. Boa mesmo. Já. Bom, agora a gente vai falar de um lugar que eu amo. Você tem animalzinho de estimação? Tem? Claro. E o que é que você tem? Cachorro. Tem um cachorro? Lindo. Qual o nome? Zuki. Zuki? É. Ai, que fofo. Labrador. Eu ia perguntar, labrador? Labrador. Ele é daquele labrador que a gente não consegue soltar nunca mais de tão fofo? Pois é, exatamente. Ai, meu Deus do céu, eu amo um labrador. Beijo pro Zuki, que tá agora nos assistindo.